Queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais uma live do Orientando Famílias, esse espaço onde a gente conversa com vocês, compartilha com vocês o melhor do que está rolando no universo da clínica da parentalidade, da orientação parental feita por psicólogos. Aqui a gente ajuda vocês a melhorar as relações entre pais e filhos, cuidar dos vínculos e, consequentemente, viver da psicologia, viver da sua prática clínica. Hoje é uma live relativamente especial, porque ontem a gente lançou a turma fundadora da nossa pós em psicologia clínica aplicada à orientação parental, que é uma proposta completamente inovadora em termos de capacitação. E ontem, então, foi esse dia que a gente lançou a pós e hoje eu vim trazer essa live. Não poderia ser sobre outro tema que não 3 motivos, né? Para que eu vou te dar hoje 3 motivos para você entrar, para você não hesitar e para você entrar agora na primeira pós do Brasil focada em psicologia clínica aplicada à clínica da parentalidade. Então, antes que essa oportunidade acabe, hoje eu vou te mostrar esses 3 motivos. Ah, Fabrícia, temos outras. Não, elas não são dedicadas 100% ao trabalho clínico do profissional de psicologia. Normalmente elas são abertas, então você pode comparar conteúdo programático, não vai ser igual, não. E hoje eu vou te dar esses 3 motivos para você entrar na pós, tá? Eu não sei se vocês estiveram ontem na live de revelação de todas as condições. Vocês sabem que a gente mostrou para vocês como que essa pós ela entra, né? E ela representa um marco histórico, de fato, né? Na consolidação do trabalho do psicólogo no campo da parentalidade. Então, para nós lançar essa primeira turma é mais do que lançar um curso, né? De fato como eu disse, consolidar uma trajetória que já vem sendo construída há muito tempo no online e mais ainda no offline a partir da nossa prática clínica. Então, o primeiro motivo para você entrar nessa pós sem hesitar é exatamente você não precisar mais improvisar na sua prática clínica com os pais, né? A possibilidade que a pós vai te dar de ser um especialista em psicologia clínica aplicada à parentalidade. Eu vou repetir bastante esse nome porque a gente fez questão que esse nome fosse bem extenso para ele representar muito bem esse movimento que a gente está fazendo de consolidação da nossa trajetória, de ocupação de um espaço também que vem sendo deixado de lado, né? Que é o espaço do profissional de psicologia no atendimento clínico às questões da parentalidade. A oferta de serviços no campo da parentalidade, ela não pode ser reduzida à psicoeducação. Ela não pode ser reduzida a normas, né, de como esses pais devem se comportar. Ela não pode ser reduzida a um conjunto de ferramentas, né, como a disciplina positiva. Então, o trabalho com os pais ele não pode ser reduzido a isso, sobretudo se ele é feito pelo profissional de psicologia. Então, a pós ela vem para consolidar esse trabalho, para dar visibilidade ao trabalho do psicólogo e a possibilidade, de fato, de vocês se firmarem, se posicionarem como especialistas num campo que só cresce, que tem muita demanda e uma demanda que, como a gente conversou ontem na live, é uma demanda que não vem sendo cuidada, absorvida da melhor forma que ela poderia ser. A maioria dos profissionais, inclusive de educação parental, eles vão ter um limite óbvio da metodologia deles, da formação deles, eles vão ter um limite ali e normalmente esse trabalho fica reduzido à psicoeducação. Então, façam isso, façam aquilo, como é que é o cérebro da criança. Gente, isso é uma parte muito pequena, tá? Do todo que ela poderia ser, para que de fato a gente possa dizer que a gente oferta um cuidado em saúde mental para esta população específica. Então, a pós ela vem para tirar vocês desse improviso, desse medo de não saber o que vai falar com os pais, de não saber como se comportar diante dos pais, de ficar extremamente inseguro na hora de
de que tipo de informação eu posso compartilhar, o que eu tenho que observar, o que eu tenho que perguntar. Então, como eu falei ontem, vocês estão todos muito acostumados a fazer anamnese com os pais e não sobre os filhos. E não uma anamnese dos pais, uma anamnese das questões que eles vivem, uma anamnese da transmissão psíquica transgeracional, uma anamnese que considere, que avalie também o risco psíquico que está envolvido. Hoje eu atendi uma mãe que, olha a sutileza da violência e da vulnerabilidade em que ela e tantas outras e tantos outros são colocados quando a gente não faz a nossa parte. Ela tem um diagnóstico, né, psiquiátrico, que coloca ela numa condição de precisar de acompanhamento constante, de medicação, enfim, para estar ali emocionalmente estável para cuidar desses filhos. E aí, ela foi acusada ela se separou do pai das crianças e ela foi acusada por esse pai de não poder, né, compartilhar plenamente a guarda, porque ela não estava medicada, ela não, né, ela não apresentava. Então, assim, esse argumento foi usado juridicamente para produzir mais violência. Então, além da violência, além da condição dela mais vulnerável em termos de saúde mental, isso foi usado contra ela dentro de um processo, né? O que é inadmissível a gente pensar, porque saúde mental, transtornos mentais, eles não, né, o diagnóstico dela não é incapacitante para o exercício da parentalidade, ele afeta. E ela precisa entender como que afeta. E ela precisa desenvolver as ferramentas para oferecer um cuidado que a mantenha, né, saudável e possa garantir condições de desenvolvimento saudável para essa criança. Mas é muito violento esse argumento de que a parentalidade ela não pode ser exercida num contexto de adoecimento psíquico, tá? E às vezes o profissional de psicologia cai nesse discurso. Muitas vezes o profissional de psicologia ou ele se omite no cuidado que ele deveria prestar, ou ele presta um cuidado que de fato não protege, né? Presta um serviço, melhor dizendo, que de fato não cuida, que de fato não protege, que de fato não, às vezes até coloca esses pais numa condição de vulnerabilidade maior, tá? Então é desse tipo de improviso que eu tô falando, tá? Não tô falando de um improviso indolor, tá? Porque quando vocês improvisam no campo da parentalidade, sem perceber, vocês podem estar contribuindo para tornar aquelas pessoas ainda mais vulneráveis, para colocar aquelas pessoas numa condição de sofrimento psíquico ainda maior, certo? Então a gente precisa ter, de fato, base, conhecimento teórico para construir intervenções baseadas na ciência, baseadas em informação de qualidade, intervenções que de fato tirem ou pelo menos minimizem aí os riscos desses adultos adoecerem no exercício da parentalidade. Então, quem estava ontem na live viu uma proposta muito completa, né, de um conjunto de disciplinas muito cuidadosamente arquitetado e cuidadosamente costurado para que vocês saiam de vez desse improviso quando o assunto for conversar com os pais. Hoje eu respondi uma dúvida sobre isso, né, de uma colega que faz psicoterapia individual com uma mulher mãe. E, enfim, durante o trabalho, uma mulher mãe com transtorno de ansiedade. Então, inicialmente, essa mulher chega para psicoterapia com um quadro de ansiedade para cuidar da ansiedade. Conforme a psicóloga começa a trabalhar, essa moça começa a trazer questões da maternidade dela, importantíssimas, super relevantes, que estão afetando a relação dela com a filha, que estão afetando a coparentalidade dela, então a maneira como ela se apresenta para esse pai, esse ex-marido, e consequentemente o perfil ansioso também interfere na qualidade dessa parentalidade, né? Tornando-a, inclusive, como a gente chegou à conclusão hoje, alguém com muita dificuldade de proteger essa criança de algumas violências. Então,
Se eu fico só na ansiedade, se eu não considero esse outro lado, e aí a colega me perguntou, mas eu tenho que transformar esse atendimento no atendimento de orientação, porque ela trouxe questões da parentalidade. Não, você pode continuar fazendo a tua psicoterapia individual e dar o devido acolhimento e o devido direcionamento para as questões que estão se apresentando ali, que tem a ver com a relação com essa filha, tá? E isso é onde eu acho que vocês acabam, muitas vezes, se perdendo, improvisando, ou, o que eu nem sei o que é pior, né, ignorando essas demandas, né, colocando essas demandas numa condição mais secundária, quando elas não são, tá? Toda psicopatologia parental, ela merece que a gente olhe para esta correlação existente entre o exercício da parentalidade e a manutenção dos sintomas, né? Ou a manutenção dos sintomas, ou a presença dos sintomas e como eles afetam o exercício da parentalidade. Isso é uma responsabilidade ética de vocês, tá? Até para proteger indiretamente aí as crianças e os adolescentes, que também é uma responsabilidade ética nossa. Nós fazemos... eu sou profissional de saúde e eu não atendo criança. I'm so sorry. Você fez o seu juramento? Você foi lá? Você tirou seu CRP? Então você passa a integrar a rede de proteção de crianças e adolescentes, independente de você querer ou não, tá? É uma condição da sua profissão. Você integra a rede de proteção de crianças e adolescentes. A forma como você vai fazer isso pode variar. Eu posso estar trabalhando lá no assistência social, lá na ponte, lá na operação direta, mas se eu não estiver, isso não me isenta, tá? Desse trabalho e dessa responsabilidade, melhor dizendo. Então, quando eu trabalho com os pais, quando eu lido adequadamente com as questões da parentalidade, indiretamente eu tô cumprindo essa minha responsabilidade de proteger crianças e adolescentes de toda e qualquer forma de violência, de opressão, garantindo a eles o direito a um ambiente de desenvolvimento saudável, tá? E cada vez mais o nosso arcabouço de leis vem tentando proteger, né, e mostrar a importância do cuidado com o vínculo, né? Recentemente, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele foi revisado e lá, nesse documento, o abandono afetivo ele passa a ser considerado um ilícito civil, o que significa que ele vai poder, né, assim, é possível responsabilizar a partir de agora adultos que não se comprometem afetivamente com o desenvolvimento dos filhos. E isso abre muito espaço para o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é exatamente cuidar dos vínculos de afeto. E eu acredito, na verdade eu acredito porque eu faço isso quase todos os dias da minha vida, é muito possível, né? Vocês vão falar, mas uma pessoa que não quer se aproximar de um filho, uma pessoa, você vai forçar a barra. Não, não é isso, não vou pegar lá a pessoa e, né? Mas, por exemplo, se vier uma determinação judicial, que são os casos que eu pego bastante, se sair uma determinação judicial de que aquela criança precisa passar a conviver com aquele adulto, que aquele adulto precisa, né, foi obrigado judicialmente, né, a estar presente na vida daquela criança, desenvolver um vínculo, eu entro como um trabalho muito estratégico, muito científico, muito cuidadoso de reparação ou de construção ou de reconstrução desses vínculos. Não é qualquer pessoa que pode fazer isso. Não é, mas eu fiz um cursinho ali de educação parental. Não é suficiente. Para esse tipo de trabalho, para os trabalhos de alta complexidade, para um trabalho clínico, isso não é suficiente. Num cursinho de educação parental, você não vai aprender sobre como você precisa fazer avaliação de risco psíquico. Você não vai aprender sobre como avaliar os aspectos funcionais e disfuncionais de uma coparentalidade, de um sistema coparental, tá? Você não vai aprender isso com esses cursos. Então, é muito importante que você entenda isso para tomar a sua decisão, né? De permanecer onde você está ou de dar esse próximo passo. Então, o primeiro motivo para você entrar na nossa pós-graduação, de fato, é sair definitivamente desse lugar de improviso. O segundo motivo que eu já até dei um spoiler, né, no início da live, é a possibilidade de você, de fato, participar como líder, né, de um movimento. Então, o pioneirismo que essa especialização traz, então você vai receber um título de especialista em psicologia clínica aplicada à orientação parental. É a primeira pós no Brasil com esse olhar, quiçá
fora do Brasil, né? É porque eu não pesquisei o suficiente para poder fazer essa afirmação, então vou dizer que é só dentro do Brasil. A gente pesquisou muito o mercado e tudo que tem disponível. E você tem essa oportunidade, né, de ser reconhecida como especialista numa área que está em constante crescimento. Então, ainda me surpreende, apesar da gente estar há muito tempo aqui no Instagram, ter uma quantidade razoável de seguidores, mas eu ainda me surpreendo muito, tá, com a falta de conhecimento de vocês, psicólogos, sobre a importância desse trabalho, sobre a demanda, sobre que tipo de demanda esse trabalho atende, né, e a quem esse trabalho serve. Então, esses dias eu conversei com uma colega que falou, não, mas vocês fazem o que mesmo? Vocês dão consultoria sobre parentalidade positiva? Vocês orientam sobre parentalidade positiva? Eu falei, eita, não entendeu. Eita, não sabe do que a gente tá falando. E aí outra veio falar, não, mas tem demanda, tem campo. Como assim tem várias possibilidades de trabalho? Eu falei, gente, assim, demanda no campo da parentalidade atípica, demanda no campo da coparentalidade disfuncional, né? Uma coparentalidade conflituosa, demandas sobre questões da primeira infância, da segunda infância, questões sobre... Hoje mais cedo eu dei um plantão de dúvidas para os alunos da formação só sobre orientação de pais e adolescentes. Então, hoje eu atendi uma mãe, enfim, para orientação parental, e aí quando terminou a sessão ela falou, gente, eu tô impressionada, eu quero muito trazer minha filha para você atender. Eu falei, não, vamos resolver esse problema aqui, né? Essa questão aqui, depois a gente pensa. Mas aí ela falou, não, é porque eu quero que seja alguém com esse perfil, que cuide da gente enquanto tá cuidando dela, né? Que ajuste as coisas com a gente enquanto tá tentando ajustar as coisas com ela. E eu falei, olha, eu desconheço uma outra forma de trabalhar. Falei com toda a sinceridade e vendi meu jabá ali também, né? E jabá de quem tá com a gente, da nossa metodologia, enfim, da nossa comunidade. Eu falei, olha, independente de ser comigo, busque um profissional de psicologia que de fato inclua vocês nesse processo. Orientação de pais dentro da psicoterapia infanto-juvenil, ela não pode ser opcional, acessória, menor. Ela é condição para o trabalho acontecer, se desenvolver e caminhar na direção de trazer mais funcionalidade para aquela dinâmica. Então, vocês precisam ser capazes de, independente de estar atendendo um adulto, a criança, construir o esquema diagnóstico da dinâmica familiar, que é, por exemplo, uma ferramenta que vocês vão aprender dentro da pós-graduação, né? As outras ferramentas que eu falei antes, de avaliação de risco psíquico, temos. De avaliação da qualidade da interação coparental, temos. Então, é uma pós teórico-prática, tá? A gente tem muita teoria, obviamente, para fundamentar o trabalho, mas a gente também tem muita ferramenta, tem muita prática, né? A gente trouxe professores convidados que são especialistas nos assuntos, que têm uma trajetória acadêmica e que são especialistas nos assuntos que eles vão abordar, tá? Então, é muito importante que vocês entendam que essa pós, ela vai trazer não só um título, como eu disse antes, ela vai trazer reconhecimento, ela vai consolidar aí, né, um movimento que já vem acontecendo, que a gente já vem contribuindo, que a gente já vem fazendo para defender e proteger esse campo de atuação do profissional de psicologia, esse campo de atuação diferenciado. A gente precisa parar, tá? Essa pós para nós, ela é inclusive um ato político, porque a gente precisa parar de achar que todo mundo pode fazer o nosso trabalho, ou de deixar que todo mundo diga que pode fazer o nosso trabalho. A gente perde, não só em reconhecimento, a gente perde os nossos pacientes, as pessoas, né? A sociedade perde quando ela precisa de, por exemplo, de um trabalho consistente em relação ao trauma dela, ao luto, às questões da parentalidade. Pense em qualquer tema que você quiser. Pense no sofrimento psíquico intenso de alguém que precisa de um apoio, de um suporte em saúde mental, mas que ela não busca o psicólogo como primeira opção para isso. Ela vai buscar não vou usar a palavra aqui, não vou gerar polêmica desnecessária, mas ela vai procurar um profissional que se intitula especialista em emoções, especialista em sei lá o que. Pensem aí, vocês podem dizer, eu que não posso aqui pra não ser banida, pra não ter muito hater.
Mas pensem aí, vocês sabem do que eu tô falando, né? E ela vai procurar uma para resolver questões que são questões do campo da saúde mental. Então a gente é uma categoria muito frágil nesse sentido, né? A gente deixa qualquer um ir ocupando espaço, nem o nosso conselho nos protege, né? Nem as palavras são nossas, nem o termo psicoterapia é só nosso. Então me preocupa muito, tá? Que depois de tantos anos, eu tenho quase 20 anos de formada, que eu ainda leio umas coisas, eu ainda vejo umas ofertas de serviço que prometem coisas muito absurdas, demandas que deveriam estar sendo acolhidas e encaminhadas por um profissional de psicologia. E tá aí, qualquer pessoa ali que fez um cursinho de final de semana tá pegando, tá levando, né? Tá pegando a demanda, tá levando dinheiro também, tá? E às vezes muito mais do que você que de fato se preparou e estudou. Então, para nós, a construção dessa pós é um ato político nesse sentido também, de firmar o nosso posicionamento, que já vem sendo construído há bastante tempo, antes das redes sociais, né? Antes da gente estar aqui nessas redes sociais, que é o trabalho clínico com pais precisa ser feito por um psicólogo. Ponto. Ponto final. Tá? Ponto final. No máximo, a gente vai dividir um pouquinho com o psiquiatra quando tiverem questões aí já de adoecimento, enfim, impactando o exercício dessa parentalidade. É uma responsabilidade nossa reconhecer isso e fazer o encaminhamento para os demais profissionais. Mas o trabalho clínico, tá? Com homens e mulheres que estão experimentando essa vivência de ser pai, de ser mãe, com todos os desafios que ela traz, com todas as vulnerabilidades que ela traz, é tarefa do psicólogo, tá? E essa pós vem, de alguma maneira, trazer esse reconhecimento e consolidar também. Então, vocês estão tendo a oportunidade de participar da turma fundadora e de serem pioneiros e de fato, compor uma liderança, tá? A gente tem recebido, né, com muito carinho, os alunos da pós desde ontem, e para todos eles, né, eu tenho dito isso, a gente tem dito isso, toda oportunidade de contato que a gente tem, de falar parabéns por ter assumido essa liderança, assim. É uma liderança que vocês não vão se arrepender de terem estado no início desse movimento de ser a turma fundadora. E o terceiro motivo é que essa turma é a única... Aliás, a turma fundadora, ela tem condições que nunca mais vão se repetir, tá? Inclusive, quem ainda caiu de paraquedas, não participou da live de ontem, quer ter informações sobre a pós, sobre os valores, sobre as disciplinas, sobre o corpo docente, tá? Então, é só digitar pós aqui embaixo que vocês vão receber todas as informações e garantir essa entrada na turma fundadora, que é a turma pioneira, que é a turma que a gente tá, assim, dando o sangue para que seja uma turma inesquecível, que é a turma que vai chegar, né, que vai, como é que eu posso dizer? Abrir o caminho junto com a gente. Vai estar caminhando aqui do lado da gente. E, como eu estava dizendo, essa turma fundadora, ela tem condições que não vão se repetir. Então, além do desconto da Black Friday, que é excelente, a gente está aproveitando essa semana, tá? Aproveitando a Black, o clima da Black, para lançar a turma e poder dar esse desconto. Então, além do desconto, que é muito sensacional, a gente tem vários bônus e várias condições que só quem fizer parte da turma fundadora vai poder, vai receber, tá? Então, por exemplo, essa é a única turma que vai ter um acesso vitalício para sempre, a biblioteca clínica de temas gerais. O que é a nossa biblioteca? Quem nunca foi nosso aluno, talvez esteja perdido. A gente tem ao longo desses últimos 5 anos, tá? Dentro da nossa formação, enfim, que a gente já tinha a gente começou com um curso livre, depois esse curso ele foi transformado num curso de extensão. Então, desde 2020, a gente tem esse trabalho muito consistente nessa área e sempre sofrendo melhorias. E a gente foi colocando dentro dessa biblioteca de temas gerais assuntos que são recorrentes na prática clínica do psicólogo e mostrando como que a gente pode fazer a orientação dos pais sobre esses temas, tá? E aí,
essa biblioteca tá enorme. Então, assim, você vai pegar um caso de anurese, tem aula. Você vai pegar um caso de autoestima, autoeficácia, sei lá o quê, tem lá. Você vai pegar um caso de bullying, a gente tem na biblioteca. Ah, ansiedade infantil, tá lá. Desafios da adolescência, tá lá. Então, é uma biblioteca, parentalidade atípica, tá lá. É uma biblioteca muito, muito, muito rica. E os nossos alunos, como é que eles costumam usar? Eles já assistiram muitas daquelas aulas, mas quando eles têm algum caso, pegam um caso novo, um caso de maior complexidade, eles vão lá na biblioteca, digitam lá o tema, encontram a aula e assistem a aula, né? Onde a gente sempre tem um bloco nessas aulas da biblioteca, um bloco onde a gente fala do tema de uma forma mais conceitual e na sequência a gente fala como que a gente faz o manejo clínico dessa temática com os pais, seja no processo dos próprios pais, seja no processo da criança ou do adolescente. Ou seja, tá? É uma fonte de consulta vitalícia, né? É de fato uma biblioteca acessível, onde você consegue rapidamente acessar aquilo que você precisa e só esta turma vai ter acesso vitalício. Ou seja, nem os nossos alunos da formação, que já estão com a gente há um tempo, têm acesso vitalício não. Eles vão renovar todo ano para poder ter acesso à biblioteca. A Clarice, a nossa aluna, está dizendo aqui que a biblioteca é completíssima. Ela faz um excelente uso da biblioteca. A Clarice está sempre super antenada e assistindo as aulas antes do atendimento. Então, vocês não ficam despreparados, né? Essa biblioteca é uma biblioteca riquíssima. Inclusive, quem entrar na pós agora, que a gente abriu agora as inscrições e a pós vai iniciar em janeiro de 2026, tá? Aliás, podem colocar as dúvidas aqui de vocês, se vocês tiverem. Então, agora não é matrícula, não. Já é uma primeira mensalidade. Então, vocês começam pagando, né? E são 18 meses. Só que vocês não vão ficar sem nada, né? Porque a pós vai começar em janeiro. Mas agora, vocês já vão ter acesso. Primeira aula magna, que vai acontecer na semana que vem. E a biblioteca de temas gerais, para vocês já irem estudando. E terão acesso vitalício a essa biblioteca. Vocês não têm noção, porque essa biblioteca ela é constantemente alimentada. Ela não tá lá estanque. Cada novo tema que a gente traz, adoção, a gente leva para lá. Superdotação e outras habilidades, a gente leva para lá, tá? Então, as aulas que a gente continua dando de aperfeiçoamento dentro da nossa formação, elas passam a integrar também a biblioteca de temas gerais, e aí essa turma vai ter acesso vitalício. E além de muitos outros, infinitos outros bônus que só a turma fundadora vai ter. Então, eu precisava contar para vocês esses 3 motivos pelos quais vocês não podem ou não devem adiar essa decisão. O que ocorreria agora para fazer a inscrição? Como eu falei, quem tá perdido, tá se achando, não conseguiu assistir a live de ontem inteira, enfim, é só digitar aqui a palavra pós que vocês vão receber o link com todas as informações aí já no direct de vocês, tudo bonitinho, e vão ter a oportunidade de tirar as dúvidas com a gente antes que essa oportunidade passe. Quando a gente fala que a gente não vai repetir as condições, a gente não repete, a gente nunca repete aqui condições, né, o bônus. Então, é uma forma da gente respeitar também quem tomou a decisão e valorizar, né, quem se organizou e se matou lá pra fazer acontecer, tá? E uma coisa que eu queria muito, eu sinto que sempre eu preciso falar pra vocês, porque é uma coisa que quem já é meu aluno sabe que eu falo bastante. Tem gente que tá na mentoria de carreira comigo e sabe que eu falo. Daqui a 6 meses, o resultado que você quer daqui a 6 meses, ele precisa começar a ser construído agora. Tá? Se você esperar 6 meses, então, não, eu vou fazer depois. Então, bota o depois mais 6 meses. Então, o resultado que você poderia ter em 6 meses, em 1 ano, em 1 ano e meio, que é o tempo da nossa pós, daqui a 1 ano e meio você vai querer muito ter começado em janeiro de 2026. Né? Então, lá em meados de 2027, você vai querer muito. Se você não tiver participado dessa turma, você vai querer muito ter começado antes, porque senão é isso, joga 1 ano e meio pra frente, sempre, né? Se um resultado consistente ele vem depois de 1, 2, 3 anos, a gente precisa começar agora,
Senão a gente só vai adiando esse processo. Fabi e eu, a gente começou aqui em 2020. Eu comecei com uma mão na frente e outra atrás, exonerada de um concurso público numa cidade nova, precisando construir do zero o meu espaço profissional. E agora, depois de 5 anos, a gente está lançando uma pós-graduação. A Fabrícia de hoje agradece muito a Fabrícia de 2020 por ter começado sem nenhuma condição. Esses dias eu estava procurando umas fotos para a caixa de recordação da minha filha, que é uma atividade da escola, e eu achei uma foto que eu vou postar na sequência dessa live aqui, nos stories, quem quiser ver, que foi como eu trabalhava quando eu cheguei aqui em Brasília, no meio da pandemia, sem nenhuma condição ideal, cheia de dívida e precisando fazer acontecer. E que bom que em 2020 eu encontrei mais 2 doidas que queriam também. 2 doidas não, 2 sábias, né? Que começaram comigo também. Porque hoje a gente está lançando uma pós-graduação. Hoje eu tenho uma clínica sustentável. Hoje eu tenho fila de espera. Com o valor de uma consulta altíssimo. Exatamente porque eu não tenho tempo. Porque eu divido meu tempo com vocês também, com as aulas, com tudo. E isso era alguma coisa inimaginável. Quando a gente começou lá em 2020, falar de orientação de pais feita por psicólogos. Quando a gente ousou fazer esta graça de romper com esse paradigma, né? Com esse modelo de qualquer um, de que a psicologia é terra de ninguém, de que a psicologia não tem dono, de que a psicologia não é ciência, qualquer um pode estudar uma teoria aleatória, pseudociência, e dizer que aquilo é um trabalho de psicologia. Pegando teorias, eu não vou falar aqui, porque a última vez que eu falei teve gente chateada, então não vou falar qual é, mas depois vocês pesquisem. Tem uma teoria que é extremamente difundida aí, tá? Que inclusive é utilizada dentro da prática clínica de profissionais de psicologia, que é uma teoria desenvolvida por um pastor, gente. Assim, total pseudociência, não tem nenhuma evidência, não tem nenhuma base de que aquilo, de fato, aconteça com as pessoas em termos de processo psicológico. E quando a gente faz isso, mas é legal eu integrar. Cuidado, porque quando a gente faz isso, a gente também está autorizando qualquer pessoa que leu um livro sobre o assunto, que leu 2 livros sobre o assunto, a gente está autorizando essas pessoas a ocuparem um espaço que elas não deveriam estar ocupando, tá? Porque não são competentes para isso. Eu não tenho menor, assim, já sofri retaliação, mas eu não tenho menor problema em dizer isso. Muita gente que está trabalhando com pais hoje não é competente para estar nesse lugar. Não tem uma formação de base para estar nesse lugar. Então, enquanto houver forças no meu ser, eu lutarei para que a gente tenha espaço, reconhecimento, qualidade de vida, condições de trabalho, dignidade, tá? Para que a gente fale com propriedade, se posicione com propriedade em relação às questões que são do nosso campo profissional, que são do nosso campo de atuação. Então, fica esse meu convite para vocês, para que vocês conheçam a estrutura da pós. Salete falou, perdi um trecho da apresentação. Não tem problema, eu tô falando um pouquinho aqui sobre os motivos, né? Ontem a gente abriu a turma para a turma fundadora da pós-graduação em psicologia aplicada à orientação de pais. Estava dizendo que esse nome é grande exatamente para demarcar esse lugar. É psicologia clínica aplicada, tá? Não é invenção da nossa cabeça, não é maluquice, não é modismo. É psicologia clínica aplicada a contexto da orientação de pais. É clínica da parentalidade na veia. E vocês podem hoje assumir o pioneirismo de serem os primeiros especialistas oficialmente reconhecidos pelo MEC, inclusive os primeiros especialistas nesse campo. Exatamente por isso a turma fundadora tem bônus que não vão se repetir, tem condições, tem desconto e tem condições que não vão se repetir, tá? Eu não vou nem falar dos bônus dos primeiros porque já se esgotaram, né? Então ontem a gente na live anunciou os bônus e eles já se esgotaram, os bônus de primeiros colocados, mas a gente continua com todos os outros bônus. Muito, muito, muito interessantes. Então, se você quiser conhecer disciplina, carga horária, corpo docente, tudo isso, é só digitar aqui a palavra pós que você vai receber todas essas informações e vai ter tempo. Então, enquanto está rolando a Black, vai ter tempo para conversar com a nossa equipe
e tirar as dúvidas. Pode chamar a gente no direct, que a gente redireciona. Pode deixar a pergunta na caixinha que eu abri mais cedo. Mas eu queria finalizar dizendo isso, assim, não esperem o momento ideal. Façam acontecer para que o momento ideal, para que o tempo ideal na vida de vocês chegue o quanto antes. Tá? O dia zero, eu falo sempre do dia zero com todo mundo, que eu tô falando desse assunto. O dia zero, ele precisa existir. Que é aquele dia que eu tomei a minha decisão. Aquele dia que eu iniciei o movimento na direção daquilo que eu quero viver e naquilo que eu quero conquistar. Então, Fabiane e eu, a gente precisou começar 5 anos atrás. Essa pós não nasceu de uma hora para outra. Essa pós nasceu depois de muito trabalho, depois de muitos alunos, depois de muito feedback, depois de muitos erros e acertos, depois de muito investimento, não só de tempo, mas não só de dinheiro, né, mas de tempo, de energia, de sacrifícios. E hoje a gente tem a primeira pós-graduação do Brasil a formar especialistas em clínica da parentalidade. E isso não é pouca coisa, eu não vou fingir costume, tá? E eu quero carregar o máximo de gente possível com a gente. Os presentes dos primeiros, eles vão... muita gente gerou boleto, né, ontem, e esses boletos ainda não chegaram a compensação desses boletos pra mim, então pra gente. Então a gente não consegue dizer pra vocês exatamente quem foram os primeiros. Talvez ainda haja vaga, porque às vezes as pessoas geram o boleto, ele tem até 3 dias pra vocês pagarem. Depois que vocês pagam, ainda demora um tempo até que apareça a compensação deles pra gente e a gente possa efetivamente contabilizar aquela inscrição, tá? E aí, na dúvida, gera o boleto, gente. Na dúvida, gera o boleto. Vocês ganham aí 3 dias pra pensar se vai pagar, se não vai pagar, e garantem as condições e os bônus da turma fundadora. Eu confesso que é uma coisa que eu faço, quando eu tô muito na dúvida se eu quero comprar, se eu não quero comprar, mas eu tô tendendo muito, né, faz muito sentido pra mim, eu gero um boletinho. Depois, mudei de ideia, não quero pagar no boleto, tudo bem, aí chama a nossa equipe, pede pra mudar a forma de pagamento, não tem problema. Mas já garante ali o seu lugar, a sua vaga, tá? Pra turma fundadora. A turma fundadora, a gente tá muito, muito empolgado, ó. Camisa, caneca. A gente realmente tá muito, muito feliz com a estrutura, né? E a gente não tem a menor dúvida de que o retorno, essa pós vai trazer pra vocês retorno do investimento que vocês estão fazendo nela, tá? Principalmente porque, pensando nisso, a gente tem um conjunto de disciplinas, né, um módulo, que ele é sobre reconhecimento profissional, tá? E dentro desse módulo, que é um módulo que eu vou dar, então quem é meu aluno aqui da mentoria sabe, né, que eu não brinco em serviço, é um módulo que eu vou dar pra tirar vocês, ou melhor, pra ajudar vocês a construir, né, tirar vocês da escassez e ajudar vocês a construírem um contexto de sustentabilidade clínica a partir do trabalho com orientação de pais, né? Coisas que funcionaram pra mim, coisas que eu faço, que é o que me garante uma fila de espera, que é o que me garante autoridade nesse campo, tá? Então não é só o que a gente constrói aqui online, é também o que a gente constrói offline, e eu vou ensinar pra vocês todas essas estratégias, porque a sustentabilidade clínica é importante. Essa aqui não é mais uma pós. Além de ser a primeira pós do Brasil dedicada a esse tema, e considerando a especificidade do trabalho do psicólogo, nós somos uma pós que tem uma preocupação com a sua carreira. Então, você não vai fazer uma pós para pegar um título, ficar lá engavetado e depois você pensar como é que aquilo pode te ajudar. A gente já vai mostrar para vocês durante a pós-graduação como é que aquilo vai te ajudar. E como que você tem que precificar o seu trabalho a partir disso. Como que essa especialização precisa estar precificada. Precisa aparecer no valor, né, que você cobra. Então, como é que você mantém um fluxo de captação constante de pacientes para que você não fique desesperado quando chegar o final de ano? Eu falo para todo mundo, não é mentira. A minha maior demanda é no final de ano. Final de ano não tem paciente. Final do ano todo mundo some. Para mim não some. Não some. Por quê? Porque eu venho fazendo ações de captação ao longo do ano que me permitem
ter essa tranquilidade de trabalhar no final do ano se eu quiser. E fazer o dinheiro que eu preciso fazer para começar o ano que vem. Para pagar IPVA, para pagar CRP, para matricular filho na escola, para comprar lista de material. Não sei vocês, mas sou eu que faço, né? O meu dinheiro, no caso. Ele não vem. A gente não recebe um salário. Então, externo, né? Somos nós que fazemos o nosso negócio acontecer. Então, esse pilar do reconhecimento, da sustentabilidade clínica, ele também é trabalhado na pós-graduação, porque a gente entende que isso, de fato, ajuda a formar um especialista. Não é só o conteúdo teórico, é como ele se posiciona na prática também. É como ele se vende, é como ele se comunica, é como que ele aumenta a consciência das pessoas sobre a importância do trabalho que ele oferece, né? O brinco até caiu. Como que ele aumenta a consciência das pessoas em relação ao trabalho que ele oferece. Isso também precisa ser a marca de um especialista. Ele saber como vender o trabalho dele. Ele sabe, não adianta só ele saber o que é orientação parental. E como que faz a orientação parental? Como que eu divulgo a orientação parental? Como que eu me posiciono no mercado? Então, gente, assim, o conteúdo da pós tá riquíssimo. Quem digitar pós, receber o link, for lá olhar a página, vai ver, assim, que tá muito completa. Tá muito completa. E eu fiz essa live hoje, então, pra mostrar pra vocês, né, para dar aí pelo menos 3 motivos para vocês entrarem, mas tem muitos outros. E Fabiana, eu e a equipe, que na verdade é super enxuta, tá? Então, somos Fabiana, eu, Juliana, Bela e Vivi. Somos orientando famílias nesse momento. Então, se você mandou mensagem pra equipe, a equipe não te respondeu ainda, muita calma nessa hora, eles vão te responder, estão super atolados. Mas podem perguntar, podem mandar mensagem, podem mandar direct pra gente. Pode clicar no link da bio, que também tem as informações, ou digitar aqui a palavra pós, para você receber o link e poder participar com a gente desse movimento de liderança e fazer parte da turma que pra gente vai ser sempre a turma mais importante das nossas vidas, que é a turma fundadora. Esse lugar, né, não tem como ser ocupado depois. Essa posição na turma fundadora e o reconhecimento, né, da nossa parte nesse sentido não tem como ser repetido, tá? Então tem um valor simbólico, tá? E tem o valor real de entrar na turma fundadora, que é conseguir todos os descontos, os bônus, que não vão se repetir a partir das próximas turmas. Não adianta, gente, chorar, porque a gente nem tem como manter as condições e os bônus que a gente está mantendo para as próximas turmas. São realmente muito, muito incríveis, tá? Até mentoria de carreira com a gente vai ter, para vocês terem uma ideia. Então, vai ter muitos presentes interessantíssimos. Certo? Então, espero que vocês tenham se sentido mais encorajados e encorajadas a entrar na pós-graduação. E se ainda estiverem em cima do muro, só procurar a gente, que a gente rapidinho empurra vocês pro lado de cá. Combinado? Beijo grande. Aproveitem a caixinha de perguntas que eu coloquei. Pode testar o nosso conhecimento, pode testar a nossa competência, pode fazer pergunta difícil, que a gente vai voltar para responder e mostrar para vocês que o que a gente está construindo não é pequeno, não é de ontem para hoje. A gente realmente está fazendo revolução e vivendo um momento histórico na psicologia clínica, que quem estiver junto com a gente vai colher esses louros também. Certo, gente? Um beijo, boa noite e até a próxima, até a aula magna que vai acontecer na semana que vem para quem entrou na pós-graduação, que vai ser uma aula inesquecível também. Beijinho!